Aqui, o café é servido com sabor à informação. Café Central. Café Central, hoje o nosso convidado é o jovem escritor, poeta Paulo Veríssimo. Ele lançou aqui na Cidade da Praia, em Cabo Verde, o seu livro Na Coração de Poeta. Foi em abril deste ano. Falaremos obviamente sobre este livro, o percurso que tem feito. O Paulo Veríssimo é natural aqui da Cidade da Praia, é mestre em Ciências Sociais pela Universidade de Cabo Verde, licenciado em Sociologia, atualmente é técnico parlamentar sénior do quadro da Assembleia Nacional de Cabo Verde. Paulo, bom dia, obrigado pela disponibilidade. De onde é que veio essa veia, digamos assim, para ser escritor, para se dedicar à poesia? Bom dia, Carlos. Antes de mais, eu gostaria de agradecer o convite. Coincidentemente, acabei de ouvir-te anunciar que o escritor cabo-verdiano Joaquim Arena, portanto, é um dos vencedores do Prémio Oceano, o que me motiva e também acredito que inspira outros jovens a prosseguir esse caminho. Eu comecei muito cedo, na adolescência. Eu comecei em casa com o hábito de leitura. O meu pai tinha hábito de ler jornais. Depois eu comecei a interessar quando ele notou, começou a libertar os jornais. Mais tarde começou a arranjar também outros livros para que eu pudesse ler. E aí, por volta dos 15, 16 anos, eu comecei a escrever, portanto, os primeiros versos. Coincidentemente, é o período em que eu comecei a viver as minhas primeiras experiências de amor, portanto, de admiração à mulher, da vontade de querer namorar, portanto, paixões e isso tudo. Então, desde aí, eu comecei a escrever poesia, só que eu achava que não tinha, aquilo que eu escrevia não tinha valor literário, então eu tinha alguma incerteza. Portanto, eu mesmo digo isso na nota introdutória. Mas quando tu escreves, bom, agora, quando começaste, obviamente, quando escrevias algum texto, algum poema, mostravas isso a alguém ou não? Sim, mostrava para os meus colegas de turma, só que eles levavam aquilo na brincadeira, portanto, não levavam a sério. E eu também, um bocadinho influenciado por isso, eu não levei muito a sério, mas eu continuei com aquela veia. Portanto, eu continuei a escrever poesia. E a partir de 2001 eu comecei a escrever crónicas. Sim, é uma crónica que a poesia é mim, não é? Exato, sim. Que foi no Horizonte, salvo eu. Sim, sim. O livro tem 28 poemas, portanto, e 19 na língua cabo-verdiana e 9 em português. E tem também essa crónica que eu entendi incluir no livro, porque é uma crónica que fala da minha relação, portanto, com a poesia, e que também fala da forma como eu crio, portanto, do momento de inspiração. E eu achei que essa crónica, portanto, também é uma crónica, mas é mais digamos, um texto poético, introspectivo, e que é também poesia, por isso eu resolvi incluir no livro. Portanto, este livro é bilingue, em português e em crioulo, e o Paulo utiliza precisamente o alfabeto oficial do crioulo, a Lupec. Mas tens alguma formação nesse domínio? Sim. Quando eu entrei para a Assembleia Nacional em 2008, então, eu passei por um processo de estágio probatório. E como as intervenções dos deputados em crioulo não são traduzidos para a língua portuguesa, então todos os redatores, portanto, eu sou redator de carreira, todos os redatores passam, portanto, por um processo de aprendizado do alfabeto cabo-verdiano, das regras de escrita. E eu passei por isso. E depois, muito mais tarde, a partir de 2001, eu comecei. Até essa altura eu tinha um único texto, uma única poesia em crioulo. Mas a partir de 2001 eu comecei já a produzir poesia muito mais em crioulo do que na língua portuguesa. Portanto, para ti não foi assim um processo difícil?
Não, porque eu passei por esse processo de aprendizado que me facilitou a vida. Portanto, eu tenho crónicas, eu não tenho nenhuma crónica em língua portuguesa, já participei de algumas publicações científicas também na língua portuguesa, mas quando eu produzo poesia, eu não escolho a língua. Sai aquilo que tiver que sair na língua que entender a sair. Depois eu tenho, claro, eu vou trabalhar o texto em função daquilo que é os meus objetivos ou em função do género, se é poesia ou se é crónica. Sim, o Paulo, portanto, já tinha o livro praticamente pronto, depois foi esse calvário de arranjar patrocínios para a sua edição, inclusive dá declarações ao Expresso das Ilhas em setembro de 2022, já na altura estava à procura, porque o livro estava completamente pronto, estava à procura de patrocínios para que pudesse ver a luz do dia. É difícil, de facto, em Cabo Verde, por cima alguém, um jovem, ainda que tenha talento, conseguir mobilizar patrocínios, financiamento para publicar alguma obra? Extremamente difícil. Com muita sinceridade, eu tenho em mente lançar mais um livro e no próximo ano eu não pretendo mais buscar financiamentos. É difícil por várias razões. Primeiro, porque quando um jovem contacta uma empresa para solicitar patrocínio, essa empresa, mesmo que tenha alguma política de responsabilidade social, quando olha para esse jovem, não o olha na perspectiva de patrocínio, olha na perspectiva de marketing. E, desta forma, dificilmente as empresas conseguem ou vão conseguir abraçar um jovem. E na altura tu eras um ilustre desconhecido, portanto aí a dificuldade é acrescida. E depois também há um outro aspecto que é importante aqui sublinhar, que é a questão das redes. Se você não tiver não tiver rede dentro de uma instituição, seja ela pública ou privada, dificilmente você consegue aceder a... Estás a falar de rede, podes também falar de cunha, não é? Tem que ter alguém lá dentro para meter uma cunha, para fazer corredor. Exatamente, porque eu fui a instituições que me disseram que não, depois eu vi que, mesmo públicas, que depois patrocinaram outras pessoas. E depois eu tenho sempre curiosidade de ver o trabalho das outras pessoas e, portanto, eu não digo que é de qualidade diferente ou são produções diferentes, mas eu não consigo entender como é que uma instituição patrocina um livro e depois não patrocina um outro, portanto, sem ter critérios. Eu estou a falar de instituições públicas, não de instituições privadas. Se são instituições privadas, eu digo, ok, tudo bem, privado, faz o que quer, mas as instituições públicas não pode ser. Tem de haver, portanto, alguma regra nisso. E as instituições públicas têm maior responsabilidade. E aqui, por exemplo, os municípios podiam fazer muito mais. Eu enderecei o pedido de patrocínio a vários municípios. Se calhar os municípios têm outras prioridades, são os festivais e outras atividades que não passam muito pela literatura. Sim, infelizmente. Bom, devo esclarecer que eu não tenho nada contra os festivais, mas eu sou muito crítico à realização de festivais em excesso. O que se nota em muitos municípios, porque são recursos que deviam estar a ser aplicados naquilo que são as prioridades, de facto, das pessoas. Por outro lado, também eu acho que os municípios devem ter uma agenda cultural que não se estriba unicamente, portanto, na realização de festivais, mas que valorize, portanto, a cultura no seu todo. E veja, por exemplo, os municípios do interior de Santiago. Nós temos uma grande tradição da oralidade, portanto, do batuco, no interior de Santiago. Mas quantos municípios do interior de Santiago têm, portanto, um festival a sério, como ele for, portanto, em termos de batuca, ou valorizam, portanto, a recolha das letras, portanto, das músicas, ou mesmo das tradições orais? Bom, nesse aspecto eu não conheço, salvo a questão dos festivais de batuco, não conheço nenhum outro município. Portanto, é preciso
uma agenda mais diversificada, uma agenda mais alargada e que entre também outras valências da produção artística, não unicamente a música. Mas lá conseguiste algum patrocínio, portanto lançaste o teu livro em abril de 2023, já lá vão alguns meses, a obra continua naturalmente na estrada a fazer o seu percurso. Qual é que tem sido a reação do público? Eu não falo de crítica, mas de crítica literária, mas como é que as pessoas receberam este No Coração do Poeta? Eu tinha essa dúvida, essa incerteza, mas eu tenho recebido muitos incentivos aqui fora e até de escritores que já têm alguma produção e nome no mercado, o que me incentiva, portanto, a continuar este caminho. E eu pretendo, como disse no início, pretendo fazê-lo. Tenho em mente, no próximo ano, portanto, lançar um outro livro de poesia. E 2025, quem sabe, eu poderei vir a lançar um livro coletâneo de crônicas. Muito bem. Há aqui um poema, quer dizer, o poema dedicado a Lili, a vários textos, vários poemas também que são dedicados a Lili. Quem é já agora? A tua musa inspiradora ou alguém que te marcou, passou pela tua vida? Bom, este amor, um amor arrebatador a Lili. Bom, eu tenho sido confrontado muitas vezes, várias vezes com essa questão. E as pessoas, quando perguntam, esperam que eu identifique uma pessoa, mas não. O nome, portanto, é uma personagem que eu entendi criar para que pudesse haver, como é que eu diria, pudesse haver um fio condutor, portanto, um diálogo entre um sujeito poético, o sujeito que ama, e a amada, portanto, a mulher. E eu, para não dar vários nomes, eu entendi de, portanto, dar esse nome, de modo a permitir esse fio condutor. Em existindo alguma Lili, não seria uma Lili, mas sim seriam várias Lilis, aquilo que traduz aquilo que foram ou foram os meus relacionamentos, e, portanto, da adolescência até aqui. Mas é uma pergunta que eu fiquei curioso. Não. Acho que são 5 poemas. Mas em outros poemas a mulher não aparece, portanto, não aparece o nome Lili, mas aparece cabo-verdiana, aparece, portanto, crioula. E no segundo livro eu tentei evitar, mas não consegui. Lili novamente apareceu, e isso faz-me lembrar um amigo meu que escreveu um romance, transformou, portanto, mal da fita em herói, e ele foi muito criticado por isso. No segundo livro ele então disse que ia ter que construir uma narrativa de modo que o mal da fita morresse no final, e quando ele conseguiu ficou muito feliz. Essa questão muitas vezes não é fácil, o escritor libertar-se, portanto, muitas vezes das suas próprias personagens, porque aparecem e quando aparecem terão que ser registados. Mas já falamos da história deste livro, portanto, que já vem de há alguns anos, nunca desististe. O Paulo define-se como um poeta? Essencialmente, sim. És poeta porque escreves versos? Bom, é complicado. E porquê é que escreves versos? Bom, como eu disse no livro, eles estão... é difícil responder a isso, porque eu tenho momentos de inspiração e eu não decido. Portanto, quando vem e como vem, há momentos eu sinto, portanto, aquela inspiração é como que uma voz que falasse comigo, e eu faço o registro. Por isso Tomé Varela diz que ele não é poeta, ele, portanto, faz registros de momentos para não se perder. Eu vou um pouco na linha dele, mas depois há todo o trabalho, portanto, a inspiração, mas depois há todo o trabalho de transpiração, há que trabalhar, portanto, o texto, e isso exige... Os publicitários dizem que escrever, criar uma publicidade é praticamente 95% de transpiração e 5%, se calhar até menos, de inspiração. E no caso dos poetas?
Depende. Às vezes há textos que saem praticamente sem necessidade de revisão, e há outros textos que não. É que há sempre aquela necessidade de dar mais ou menos a expressividade, encontrar uma palavra que se adequa melhor do que a outra. Ou então evitar a repetição de palavras ou repetição de ideias entre versos, que às vezes nem sempre se consegue, porque muitas vezes a repetição no texto poético reforça, portanto, a ideia, dá mais expressividade. E tu, a que horas é que tu tens essas inspirações? É à noite? É aqui na Quebra de Canela? Sei lá. Não, eu escrevo meio... para escrever eu tenho que estar bem. Quando digo bem, é que é bem no sentido... em todos os sentidos. Depois eu tenho que estar sozinho. Quando estou bem, estou sozinho. Geralmente à tarde, mas maioritariamente às noites. É que, portanto, vem a inspiração e aí eu registro, e no dia seguinte de manhã eu depois passo, portanto, o texto limpo para o computador. Portanto, estes textos, estes poemas expressam este amor por uma mulher, neste caso, portanto, a Lili é uma personagem, é um amor pelos cabo-verdianos. Há um texto também sobre as mortes nos bairros, toda essa violência. Há um amor também do poeta, digamos, pela humanidade, não é? É um amor mais coletivo. Sim, sim. Eu tenho o professor Carlos Belino Sacadura que escreveu aqui um prefácio extraordinário. Sim, sim. E ele precisamente realça esse aspecto. Eu aqui, quando o meu amor não é unicamente um amor dual, um amor de um sujeito e da amada, mas é o amor, portanto, também um amor universal, um amor que me liga a outras pessoas e também que me liga a Deus. Em relação, eu tenho 2 poemas que realçam isso: O Ama Todo Mundo e o poema que acabaste de referir. E eu sou muito sensível. Eu nasci e cresci nos subúrbios da cidade da Praia, e eu não tenho como fugir disso, e isso não sai de mim, e, portanto é parte de mim, como diria um amigo, escreveu um livro há mais ou menos 2 anos, Parte da Minha Vida Vivida, e isso reflete, portanto, a minha produção e, sobretudo, nas crônicas. Eu escrevi o poema Coração que Sangra por Vidas que Não Importam num dia que foi difícil para mim, porque tinha acontecido um assassinato de um jovem no bairro de Calabeceira, e a RCV foi lá então fazer a cobertura, e eu acompanhei isso. Então, aquele momento de angústia, tanto pela vida que se perdeu, mas também pela realidade dos nossos subúrbios, eu disse que eu ia escrever uma crônica, mas como eu não estava muito com a cabeça para pensar naquele momento, depois saiu esse texto, Coração que Sangra por Vidas que Não Importam. Coração que sangra por vidas que não importam, estaticamente contadas como mortos, parecendo fatalidade ou coisas perecíveis de que se abre mão sem qualquer dor. Tudo no mesmo palco de sempre, os subúrbios desta cidade. Ontem foi o João, amanhã o Pedro, depois de amanhã não se sabe, mas o palco é o mesmo. Bairros que sofrem e murmuram em silêncio por um dia de paz, sem mortes ou enterros, enquanto a humanidade nesta urbe vulgariza, sem se indignar, a morte e a miséria dos subúrbios sob os holofotes da comunicação social, o olhar atento das redes sociais e a fofoca do dia-a-dia dos cidadãos desta cidade. Tudo estatisticamente contabilizado, como se de vidas não falássemos. E já não é a fome que mata. Perante o pesado fardo dos subúrbios da minha cidade, vou-me embora nos versos deste poema, porque a bala ou a faca fará mais uma vítima a qualquer momento, no mesmo palco de sempre. Extraordinário, Paulo. Foi um momento difícil para mim. Difícil, como acabei de dizer. Difícil pela vida que se perdeu, mas difícil também pela realidade dos nossos subúrbios, e porque
infelizmente ainda essa questão, os problemas dos subúrbios aqui, sobretudo aqui da praia, ainda não foram devidamente debatidos. Quando se debate, muitas vezes fica-se pela confrontação das estatísticas, mas ainda não se tem ido ao fundo da questão para se analisar profundamente as causas e portanto, desenharem políticas públicas. E quando falo disso, falo a nível nacional, mas também local, e falo também da articulação entre o nacional e o local, para que, por exemplo, daqui a 5 a 10 anos possamos ter, portanto, pessoas a viverem nos subúrbios da minha cidade ou em outros subúrbios do país, portanto, com maior dignidade, com condições de tranquilidade, poderem desenvolver as suas vidas sem o constrangimento, portanto, do problema da insegurança, sem o medo de perderem as vidas, mas que não têm que ir, portanto, à cadeia civil visitar os seus filhos, que não têm que ir, portanto, aos cemitérios visitar os seus filhos. E isto é dramático. E para mim, que eu sou poeta, que tenho uma certa sensibilidade e também sociólogo, isto me afeta muito. Muito bem, este livro, para além, obviamente, dos textos, traz ilustrações, tem pinturas, belíssimos quadros. Autoria de quem? Joseph Bernard é um amigo meu que vive nos Estados Unidos. Quando eu já falei com o colega que estava a fazer a edição, ele disse-me: é melhor procurares um amigo que pinta para te fazer, portanto, a capa do livro. Eu solicitei ao Joseph, ele depois mandou-me essa pintura, que são 2 raízes que se beijam, e depois nós fizemos o resto. E como ele pinta, eu vi também outros quadros dele, rostos de mulher, essencialmente, eu interessei-me por isso, e depois selecionei alguns e mostrei ao meu colega que estava a fazer a edição. Ele disse: perfeito, isso vai encaixar muito bem no livro e vai enriquecer. Porque se por um lado tens a poesia escrita, por outro lado tens a poesia, portanto, a pintar. E foi assim que nós acabamos por selecionar 8 quadros, para além do quadro que dá origem à capa, que aparece novamente no corpo do livro. Queres ler algum poema em crioulo? Bom, pode ser, sim. Vou ler este. Nunca lhe li. No momento que no contra, nos olhos te brilha um sorriso espontaneamente te solta. Nosso corpo te torna um só. Já que até mais me cubou, nós é um só completamente no amor de menino Jesus. Se luz te guiando, te último suspiro de nosso folgo. Nos mãos cruzado riba, acompanhar. Muito bem. Estavas a dizer-me há instantes, Paulo, que por causa dessa dificuldade em se conseguir patrocínios, financiamento para edição de livros, que isso pode, digamos, desincentivar muitos jovens talentosos que nós temos e que, enfim, não têm conhecimentos ainda, não têm essa tal rede de que falavas há instantes. Aliás, também não sabem, não conhecem os canais apropriados para conseguir chegar aos dinheiros para financiar, e que isso pode desmotivar às vezes. Há talentos, mas que ficam escondidos. Sim, sobretudo 2 aspectos: essa questão do financiamento e essa questão ainda da não valorização de vida, portanto, do crioulo. Nós temos muitos jovens a produzirem, sobretudo poesia, mas eles escrevem em crioulo. E enquanto o crioulo não for, portanto, oficializado, e quando eu digo oficialização não é meramente aqui no aspecto, não é que unicamente no aspecto legal, mas é ser oficializado e ser assumido, portanto, pelas diferentes instituições, assumem, portanto, a responsabilidade de o promoverem. E a literatura é um excelente instrumento de promoção. Depois tem essa outra dificuldade, que é a questão do financiamento. Dificilmente um jovem que vai publicar pela primeira vez ou que não tem rede dentro de instituições consegue, portanto, aceder a recursos para publicar os seus livros. Por isso alguns até têm feito algum esforço, têm publicado, às vezes não
tem publicado, não tem caprichado muito, portanto, em termos de impressão e acabamento do livro, precisamente por causa de questões de orçamento, porque um livro é como um perfume. Você admira um perfume não só pelo cheiro, mas também a configuração, portanto, da garrafa de perfume, aquele desenho. Você consome tudo isso, e quando você vê um livro é a mesma coisa, da capa contra capa, as páginas, as cores, os textos, é tudo isso, portanto, que faz o livro. Mas, infelizmente, eles não têm podido e têm feito, portanto, dentro das suas possibilidades. É de louvar isso, e eu espero, por isso que eu insisti em ver esse programa, fazer aqui um apelo às instituições públicas e privadas para que tenham mais sensibilidade. Nos últimos 2 anos eu tenho uma lista de cerca de 14, 15 jovens que lançaram, portanto, livros, sobretudo livros de poesia em crioulo pela primeira vez. Há um movimento, movimento entre aspas, há um grupo de jovens, portanto, que estão a emergir, que merecem ser acarinhados e incentivados a continuarem, portanto, a produzir e, sobretudo, a valorizarem a nossa língua materna. Agora já conheces os canais, vai ser fácil editar o próximo livro? Acredito que sim, e se não for, eu recorrerei a um empréstimo. Para lançar um livro? Sim, sim. E que depois não há retorno. Os livros aqui em Cabo Verde ficam aí nas livrarias, quer dizer, se calhar estou a exagerar, mas há pouca saída de livros. É verdade, sim. Nós também não temos assim tantos leitores, e eu acho que as livrarias tradicionais não vendem livros. Colocar o livro numa estante, esperar que as pessoas vão lá e depois adquirem, é muito complicado, é difícil. Mas se desenvolvessem atividades, indo às escolas, indo às instituições. Por exemplo, eu tive um clique, num belo dia eu decidi, não, eu vou lançar o meu livro na chefia de Estado das Forças Armadas. Foi fácil fazer o lançamento aí. Escrevi uma carta ao chefe de Estado-Maior, em 1 semana me responderam, depois eu passei lá, havia uma pessoa responsável e nós tratámos de tudo. Depois eu fui lá, convidei Alice Moreira para fazer a apresentação e a declamação de alguns livros. Nós também, que produzimos, temos que sair da nossa zona de conforto, fazer esse trabalho. Eu acho, indo às escolas, indo a outras instituições da sociedade, onde possa haver leitores, pessoas interessadas, é fazermos, portanto, a nossa divulgação. As livrarias têm de fazer a mesma coisa e podem também aproveitar as redes sociais para se aproximar dos leitores. E essa aproximação não terá de ser feita unicamente com textos, pode ser através de vídeos promocionais e chegar, portanto, aos leitores e, sobretudo, aos leitores jovens que se interessam muito mais pelas redes sociais. Muito bem, Paulo, eu queria apenas agradecer a tua disponibilidade, a presença aqui no nosso espaço Café Central. Está então no mercado este livro Na Coração de Poeta, no coração do poeta, portanto é um livro bilingue, tem poemas em português e em crioulo. Era suposto a nossa conversa ser em bilingue, mas nós acabamos só por falar português, e pode ser também uma excelente prenda de Natal este livro do Paulo Veríssimo. Muito obrigado, Paulo, por teres vindo. Obrigado, Carlos. Sinal horário das 9 da manhã.